Igreja, graça e paz. Muito bem, queridos, nós estamos esse mês trabalhando essa série de mensagens intitulada Famílias em Conserva. E para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco esse mês e entenderem, né, do que a gente está falando, nesse último carnaval, né, a gente teve uma escola de samba, né, que fez uma representação e eles fizeram uma caricatura da família ali, né, colocando no desfile a família dentro de uma lata, né, como se a família ela fosse algo fechado, como se a família estivesse presa dentro de uma lata, né, fosse algo ali preso dentro de uma estrutura opressora que impede a liberdade, que impede o progresso e tudo mais. E a gente aproveitou então essa deixa, né, para conversar um pouquinho esse mês então sobre o que é família, né, e sobre se de fato nós estamos enlatados ou se nós estamos sendo conservados. E no primeiro sermão do mês a gente viu sobre isso. Na verdade, nós não estamos enlatados, a gente está conservado. Dentro deste lugar onde Deus está conosco é que há de fato a conservação, né? Semana passada falamos a respeito, né, de estarmos enlatados ou guardados, né? E o texto lá é de Salmo 127, né, que fala a respeito da família, e o texto fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Né? Deus que guarda a família. Portanto, quando estamos dentro de uma estrutura na qual Deus é aquele que governa a nossa vida, a gente não está oprimido, a gente está guardado, na verdade. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre mais um tema, né? E o título dessa mensagem é Enlatados ou Protegidos? E eu gostaria de convidar você então a abrir a sua Bíblia lá no texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e nós faremos a leitura do verso 10 ao 18. Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui a leitura, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez em sua presença, agora diante da sua palavra lida. Pedimos, Deus, a iluminação do Senhor, a sabedoria do alto, o discernimento, ó Deus, que seja concedido a cada um de nós nessa noite, para que venhamos a entender essa palavra, mas mais importante do que entendê-la, que possamos, ó Deus, aplicá-la em nossas vidas. E nós precisamos que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para olharmos para este texto, para lermos as verdades que aqui estão, mas também a gente saber, ó Deus, olhar para a nossa própria vida, o nosso próprio contexto e saber como nós devemos viver para que a sua vontade seja realizada em nós também. E é só o Senhor que pode fazer isso, por isso a nossa oração, Deus, a nossa esperança está colocada no Senhor, que é aquele que concede discernimento ao seu povo, para que possamos compreender a sua voz, ó Deus. Nós pedimos a tua ajuda, a tua bênção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, para introduzir aqui este tema de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui
as anotações que eu fiz a respeito de uma história muito conhecida, que versa a respeito da queda que começa pelo lado de dentro. Muitas vezes a gente, diante do inimigo, nós achamos que a batalha, a guerra, ela sempre é um confronto direto. É um confronto direto de forças, medindo as forças. É como se a gente entrasse num ringue com o nosso inimigo e ali a gente vai, então, para a briga, né, para ver quem vai ganhar. Mas nem todas as batalhas funcionam nessa lógica. E, geralmente, batalhas que são perdidas, elas começam quando a gente perde pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Aquilo que nos vence não são, por vezes, ataques externos, mas são ataques internos. E durante anos, a cidade de Troia permaneceu invencível. Suas muralhas eram altas, largas e praticamente impenetráveis. Exércitos se levantaram contra ela. Batalhas foram travadas diante de seus portões, mas nada parecia capaz de derrubar aquela fortaleza. Durante quase uma década, no contexto da famosa Guerra de Troia, guerreiros lutaram diante daqueles muros e Troia continuava de pé. Então os inimigos mudaram a estratégia. Em vez de continuar atacando as muralhas, eles decidiram atacar a mente da cidade. Construíram um grande cavalo de madeira e o deixaram diante dos portões como se fosse um presente, um símbolo de rendição. Os troianos olharam para aquele objeto estranho e começaram a discutir. Alguns desconfiaram, outros minimizaram o perigo. No final, decidiram levar o cavalo para dentro da cidade. Na mente deles, parecia inofensivo, parecia até um troféu. Mas, naquela noite, enquanto a cidade dormia tranquila e em segurança dentro de suas muralhas, soldados escondidos saíram do interior do cavalo, abriram os portões e permitiram a entrada do exército inimigo. Troia não caiu porque suas muralhas foram quebradas. Troia caiu porque algo entrou dentro delas. E essa é uma história conhecida, né, o famoso presente de grego, né, que a gente fala quando a gente vê essa imagem, né, de alguém dando um cavalo, mas dentro do cavalo, né, estão os inimigos. É uma espécie de oferta de rendição, é uma espécie de presente, mas esse presente é um presente grego, né? Lá dentro, inimigos vão destruir você. E essa história é muito interessante porque quando a gente lê aqui o contexto da carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar a respeito de várias coisas, né, durante essa carta, inclusive o capítulo 6 começa falando da relação familiar, né, de como os filhos devem se portar em relação aos pais, de como os pais devem se portar em relação aos filhos. Aqueles senhores, né, que tem ali na sua casa os servos, né, eles deveriam tratar bem, os servos também deveriam honrar o seu senhor. Ou seja, essa relação familiar, ela está estabelecida aqui no início do capítulo 6. E aí, quando a gente chega no versículo 10, ele vai falar, portanto, né? Então, com base em tudo isso que eu falei anteriormente, com base nessa ideia de como cristãos devem viver as relações familiares, com base em tudo isso, eu quero deixar algumas dicas para vocês aqui. Porque essa história aqui antiga de Troia, ela, na verdade, se você parar para pensar, ela é extremamente atual. Porque muitas instituições humanas, elas não são destruídas apenas por ataques externos. Mas muitas delas começam a ruir, né, quando inimigos entram por seus portões de maneira silenciosa. A história de Roma se repete da mesma forma. Roma venceu todos os seus inimigos, mas perdeu para a sua própria devassidão. Né, a própria devassidão, o próprio pecado, a própria iniquidade dentro da cidade que a destruiu, que a deixou vulnerável aos bárbaros que a dominaram. E essa história ela se segue, a gente vê muitas vezes esse padrão se repetindo. E existe uma realidade aqui que a gente precisa comparar, porque algo parecido está acontecendo em relação às famílias nos dias que a gente tem vivido. E essas coisas elas não se tratam apenas de mudanças sociais ou transformações culturais que são faladas, mas existe uma batalha aqui acontecendo. E assim como Troia, ela
acontece muitas vezes já dentro das muralhas, né? Na mente, na linguagem e na autoridade. E é esse padrão que eu quero ler aqui com vocês. O versículo 12, né, diz para a gente: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Uma verdade bem clara, cristalina, está posta diante de nós. A Bíblia aqui nos ensina que existem batalhas que são espirituais, mas que, todavia, elas moldam estruturas que são humanas. Então, quando a gente olha para a família hoje ela é um campo de batalha. Existe uma batalha acontecendo dentro deste contexto da estrutura familiar, que se a gente não se atentar, a gente vai perder essas batalhas. Porque o mesmo inimigo, né, e o texto vai deixar bem claro que ele prepara ciladas, né, ele está por detrás desta guerra espiritual. Então, quando a gente vê a sociedade, quando a gente vê ataques à família, a gente não pode achar que é meramente opiniões sociais, de pessoas que não concordam com determinadas estruturas. Por detrás de tudo isso, existe uma força espiritual. Nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha espiritual que envolve todas as esferas da nossa vida. Então, não ache você que as coisas espirituais são só as coisas que acontecem aqui quando a gente está na igreja. Não ache que só esse momento aqui é espiritual, onde nós cantamos, oramos, onde a gente ouve a palavra de Deus, e daí quando a gente sai daqui, está tudo certo, e a vida espiritual ela vai acontecer novamente no próximo domingo que eu estiver aqui. Não é assim que funciona. Nós estamos constantemente numa batalha espiritual. E o texto aqui nos alerta: vocês vão perder essa batalha se vocês não vestirem a armadura de Deus. Vocês precisam vestir essa armadura, e o fato de você precisar vestir uma armadura é porque ela vai ser utilizada. Você precisa estar protegido. E a mensagem de hoje é exatamente isso. Como é que a gente pode se proteger? E o texto responde para a gente vestindo a armadura de Deus. É a armadura de Deus que vai nos proteger contra o inimigo. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela é uma luta espiritual. E eu gostaria de intitular aqui o primeiro ponto como a guerra que começa na mente. Essa batalha aqui, ela começa na nossa mente. O versículo 11 diz assim para a gente: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E é interessante porque o apóstolo Paulo começa falando aqui a respeito do engano. Quando ele fala contra as ciladas, né, essa palavra cilada aqui, ela significa exatamente isso: engodo, engano. E o inimigo, ele raramente começa destruindo as estruturas de maneira direta. A tática, né, de alguém que é astuto como Satanás não é de um confronto, de um embate direto, porque seria muito facilmente reconhecido se assim ele o fizesse. Às vezes a gente, né, fica pensando a respeito de Satanás, né, e a gente acha que Satanás ele vai aparecer de uma forma lá, o chifrudo com um rabo, sei lá como é que você acha que é o diabo, né? E a gente acha que ele vai aparecer na nossa casa, vai ficar assustando a gente, né? Tem gente que pensa assim, né? O diabo vai ficar fazendo eu ver vultos, eu ouvir vozes aqui, eu vou ouvir barulhos, né? Então o diabo parece que ele fica assustando você ali, fazendo você perceber que alguma coisa está errada, né? E ele fica lá na tua casa estragando as coisas, enfim, né? E aí, esse é um pensamento equivocado. Porque, vamos ser honestos, nem nós usaríamos esse tipo de dispositivo se a gente quisesse, de fato, enfrentar um inimigo que é mais forte do que nós. Porque, apesar de nós, como seres humanos, sermos mais fracos que Satanás, todavia nós pertencemos a Deus. Então, o fato de fazermos parte do povo de Deus, da família de Deus,
torna-nos invencíveis diante de Satanás. É por isso que a gente não precisa ter medo de Satanás. Mas a gente não pode ignorar os seus ardis. Por quê? Porque ele é astuto e vai tentar nos derrubar. No texto que a gente leu na liturgia, fala que o diabo, ele é como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Então, cuidado. O apóstolo Paulo fala, olha, não vamos ignorar os seus ardis. Então, é por isso que o texto vai falar para a gente da necessidade de nós, inclusive, vigiarmos. E vários textos na Bíblia vai falar sobre isso. Olhe, vocês precisam vigiar, vocês precisam estar atentos. Por que isso, gente? Qual é a necessidade de a gente vigiar? Qual é a necessidade de a gente estar atento? A necessidade de a gente estar atento é exatamente por isso, porque existe um inimigo que está tentando invadir os nossos portões, os nossos muros. E ele não está tentando derrubar o portão, ele não está batendo de uma forma que você fale, o inimigo está aí batendo, agora eu vou tomar cuidado. Não, é de maneira astuta, ele prepara ciladas, né, o texto fala. E essas ciladas aqui, elas têm a ver com a mente, porque ela começa não nos enfrentando diretamente, mas tentando moldar as nossas percepções a respeito das coisas. É exatamente esse tipo, e, gente, o diabo, ele é perito nisso. Ele é perito e ele é astuto em elaborar as suas ciladas. A história de Gênesis comprova isso que eu estou falando para vocês. Quando a gente vai lá para o texto, a gente vai perceber que existia um paraíso, né? Lembra lá do primeiro sermão? A família foi criada antes do pecado. Então, não tem como o ambiente da família ser opressor, porque a opressão ela vem depois da queda. A família foi criada por Deus antes. Então, Deus, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher diante de Deus, pronto, está estabelecida a família. Só que não havia somente eles naquele paraíso. O texto vai falar a respeito de uma serpente. E como é que a serpente ela chega na Eva? A serpente, ela não chega atacando a estrutura familiar, ela não chega já se mostrando ali as suas garras, né, dizendo, eu sou o inimigo, estou aqui para destruir vocês. Mas o que a serpente faz? A serpente não ataca Adão e Eva, a serpente ataca a mente deles. E como é que ela faz isso? Ela vai ludibriar a Eva, colocando dúvida sobre a palavra de Deus no seu coração. Ela chega para Eva e fala, olha, vocês podem comer dessa fruta, né, desse fruto, porque foi falado para vocês, né, que se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Só que eu comi e não morri. Não foi isso que Deus disse para vocês? Amém. Então, foi assim que Deus disse, a serpente fala. Ela deturpa e ela pergunta, joga para Eva. E a Eva fica na dúvida, será que Deus falou isso ou não falou, né? Como é que foi mesmo que Deus falou? E essa dúvida que foi implantada aqui na mente de Eva, é exatamente esse processo de desconstrução. Toda desconstrução começa com uma dúvida plantada na mente. Isso é o que acontece hoje através das narrativas culturais. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido que o casamento é uma instituição opressora. Já ouviram isso ou não? Diariamente a gente ouve isso, que casamento é uma instituição opressora. Que compromisso, assumir compromissos, isso limita a liberdade. Então, a gente não pode ficar preso a certos tipos de compromissos, porque isso comprometeria a minha liberdade. Como eu vou ser livre se eu preciso cumprir determinadas regras dentro de um lugar de compromisso? Autoridade hoje transformaram em autoritarismo. Toda vez que a gente vai ter uma conversa sobre cadeia de autoridade, alguém vai levantar o dedo e falar, não, isso aí é autoritarismo. Todo mundo tem que ser igual, não pode ter ninguém que manda no outro. Então, a gente tem que ter o mesmo nível de direitos, né? E muito se fala também a respeito da família ser uma espécie de construção social. É por isso que você pode desconfigurar ela, é por isso que você pode desconstruí-la. Porque se a família é um produto da sociedade, então é a própria sociedade que de fato vai definir o que é família. O problema é que a gente percebeu aqui que a família não é uma construção social. A família é um projeto de Deus. Deus fez a família. E a partir da família, as sociedades são formadas, e não o contrário.
Então, quando a gente começa, dentro dessa narrativa social moderna que a gente tem, a desconstruir todos esses valores, essas estruturas, a gente está começando a deixar o cavalo entrar nas nossas muralhas. Não esqueça isso. Ideias têm poder. Ideias têm poder. E por que elas têm poder? Porque as ideias, elas via de regra, elas moldam a nossa imaginação, e a nossa imaginação, ela se transforma nos nossos comportamentos. Então, a gente precisa entender aqui que a nossa mente, ela está sendo disputada todos os dias. Isso que eu estou falando aqui é sério. Pais, vocês precisam prestar atenção nisso, vocês precisam entender algo urgente que está acontecendo. A mente dos seus filhos está sendo disputada todos os dias. E a gente vê essas narrativas sendo estabelecidas na escola, em redes sociais, entretenimento, séries, influenciadores. A gente conversava, né, nessa sexta-feira lá no GP, né, no grupo pequeno, e sobre essa ideia, né, de como a sociedade tem tentado, né, moldar a nossa mente, como ela faz esse canto da sereia para nós hoje. E a gente chegou à conclusão desses pontos aqui. A escola é uma ferramenta utilizada para gerar narrativas, as redes sociais fazem muito isso, né? O entretenimento, né, filmes, novelas, enfim, séries, e também influenciadores, né, que a gente fala, é muito comum hoje, né, os influenciadores aí digitais, né? E essa foi a pergunta, né, como que a cultura tenta moldar a gente? E aí essas respostas vieram. E uma segunda pergunta, né, que a gente conversou foi: quanto tempo a gente está sendo influenciado por essas coisas aqui que a gente falou? Se eu pegar assim, ó, escolas, redes sociais, entretenimentos e influenciadores, quanto tempo nós somos presos e influenciados por essas ideias aqui? Se comparar tudo isso com a leitura da palavra e a oração, o que ganha? Quem está influenciando mais você? Né? Então isso é importante porque, gente, não esqueça, toda vez que a gente está diante de uma narrativa, a gente está sendo ensinado a respeito de algo. Então, as narrativas sociais, elas vão falar e vão ensinar você sobre o que é identidade, elas vão falar e ensinar você sobre o que é autoridade, elas vão falar sobre o que é sexualidade, e elas vão falar como é que você deveria se relacionar com outras pessoas e até com Deus. Então, se a igreja e se a família não aprender a discipular a mente, outros irão fazer isso por nós. E essa é a importância deste primeiro ponto aqui, que o texto nos fala, né? Nós precisamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a guerra, ela começa em nossa mente. Mas o segundo ponto é que, se a guerra é travada na mente, né, o segundo ponto é que a desconstrução, ela começa na linguagem. Então, existe uma batalha, uma guerra na mente que ela termina em desconstrução, né? Ela termina numa desconstrução da linguagem. O versículo 14 diz para a gente o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E é muito importante essa palavra aqui, estais, pois, firmes, cingindo-vos. Ou seja, vocês precisam se vestir da verdade. Porque Paulo fala aqui sobre a verdade, porque as batalhas culturais, elas acontecem de fato nas palavras, por meio das palavras, por meio das narrativas. E as palavras, elas têm a poder de mudar a percepção que a gente tem das coisas. É por isso que é tão importante a gente ter uma boa exegese, né? Uma boa explicação do texto. Porque é possível a gente pegar até um texto bíblico, até um versículo bíblico, e a gente dar N interpretações bizarras. Na verdade, se a gente quiser, se a gente for astuto
e a gente não tiver compromisso com a verdade, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai usar o texto, a gente vai usar os versículos para justificar as nossas iniquidades. E vocês sabem disso. Vocês conhecem, né, igrejas, você conhece pessoas que usam versículos para não fazer as coisas que o próprio Deus indica que a gente faça. Então, por que isso acontece? Porque a gente não está cingido da verdade. A verdade, ela precisa estar, nós precisamos vestir a verdade não apenas para falar a verdade para os outros, mas para saber quando estão falando a verdade ou mentindo para a gente. Ela é um crivo. Se for mentira, não deixe entrar, porque é seu inimigo. Qualquer coisa que não estiver pautada na verdade é seu inimigo. E é por isso que a gente precisa se vestir dessa verdade aqui. Então, as palavras, elas podem mudar a percepção. Hoje, por exemplo, se você parar para pensar, a palavra pecado, ela, há tempos atrás aí, ela tinha uma conotação sempre igual para todo mundo, para quem era da igreja, para quem não era. Geralmente, quando a gente ouvia a palavra pecado, a gente já sabia que era algum tipo de transgressão, que alguém fez alguma coisa errada, que alguém, né, foi um menino mau, uma menina má, né? Então, geralmente, pecado era uma palavra aceitável. Só que, hoje, a gente apelidou o pecado de outras coisas. Então, por exemplo, atitudes e ações erradas, hoje, são chamadas de autenticidade. Então, assim, não, a pessoa não está pecando, é que ela é autêntica. Ela está sendo ela mesma, está sendo verdadeira. Sim, pode ser que ela está sendo verdadeira, mas a verdade dela é algo pecaminoso. Então, parece que hoje é proibido a gente falar a respeito de pecado. Não existe pecado mais, gente. Então, o pecado é uma palavra, parece que agressiva. E, graças a Deus que a gente, né, está numa igreja saudável, a gente tem um momento da nossa liturgia na qual a gente faz a confissão dos pecados. E é um momento em que a gente se coloca no nosso lugar. O momento da confissão é para a gente lembrar quem a gente é. E a gente não é tão legal assim como a gente imagina. A gente não é tão santinho como a gente imagina. A gente não é perfeito como às vezes a gente quer acreditar que é. E aí a gente precisa da graça de Deus para nos perdoar exatamente pelo fato de que nós somos falhos. E ser falho, quando a gente fala assim, nós pecamos, nós erramos, a gente está falando isso diante de um padrão. Porque como é que a gente sabe que a gente acertou ou errou? Por causa dos padrões que a gente tem. Agora, se a gente tira os padrões, não existe mais certo e errado. Então, é ofensivo você falar que alguém está cometendo pecado. Para de falar isso. Só para. E aí a gente começa a dar vazão para esse tipo de narrativa, que começa a moldar a nossa forma de se comportar e de viver. Então, pecado hoje virou autenticidade. Rebeldia virou a liberdade. Então, antigamente, o que era, né, um adolescente, um jovem que é rebelde, né, hoje não, hoje ele só está explorando a liberdade dele. Então, assim, não atrapalhe, deixa ele ser livre. Né? Então, não existe mais rebeldes, né? Existe pessoas que estão aproveitando sua liberdade. Novamente, a palavra autoridade foi deturpada a ponto dela virar a palavra opressão. Falou de autoridade, pronto, a gente já está falando de opressão, de autoritarismo e tudo mais. Disciplina, então, nem se fale. Falar de disciplina já está atrelado à violência. Você fala disciplinar alguém, disciplinar o seu filho, disciplinar, não pode falar isso, né? Porque as pessoas associam a ideia de disciplina com algum tipo de violência. Quem que fez isso, gente? Quem que mudou o significado das palavras? Quem interpretou as palavras desse jeito? E, às vezes, a gente acha assim que, beleza, mas quando você para pensar, será que você já não está interpretando essas palavras desse jeito também? Será que quando você ouve a palavra disciplina, você também não acha que isso daí é um tipo de violência? Será que quando alguém fala sobre autoridade, você já não acha que isso daí também é opressão? Será que quando a gente fala sobre rebeldia do coração, você também, de repente, acha que não, que as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem? Então a gente precisa tomar cuidado, porque sorrateiramente
as palavras elas vão recebendo um ressignificado. Existe uma desconstrução das estruturas, uma desconstrução das palavras. E essa palavra desconstrução está bem na moda, né? A gente precisa desconstruir essa cultura patriarcal, essa cultura tradicional, né? E a ideia é assim, desconstruir para construir outra coisa no lugar. E a gente precisa, então, tomar cuidado. Quando a linguagem muda, o significado também muda. E quando o significado muda, a realidade moral ela começa a ficar em xeque. Aliás, né, tem um filósofo chamado George Orwell, né, que ele diz: quem controla a linguagem, controla o pensamento. Isso é bem verdade, né? A gente viu durante a história aí vários regimes que fizeram exatamente isso. Eles controlam a narrativa e, com isso, eles controlam os pensamentos das pessoas. E a Bíblia também aqui afirma algo semelhante para a gente. A mente precisa estar cingida, precisa estar protegida pela verdade, senão a mentira ela vai nos suplantar. E uma verdade aqui que precisa ficar claro para a gente também é que as narrativas públicas elas não são neutras. Então, quando a gente fala assim, eu ouvi lá fulano falando, mas eu não concordo com o que ela falou. Tudo bem, você não concorda, mas ela não é neutra. Todas as palavras, todas as narrativas, aliás, o Evangelho é uma narrativa. E a gente sabe que, como discípulos, pregadores dessa narrativa do Evangelho, a gente sabe que não é neutra. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Agora, as narrativas contrárias ao Evangelho também são poderosas para perverter a nossa mente e fazer a gente mudar a lealdade do nosso coração. Então, a gente tem falado aqui na escola bíblica, né, a gente está agora na carta aos Gálatas, e a gente tem visto ali o Paulo falando, gente, como é que pode vocês tão depressa se afastarem do Evangelho que eu ensinei para vocês? Assim, eu ensinei para vocês o Evangelho, a narrativa de Deus, a verdade de Deus, mas rapidamente vocês foram seduzidos por outros evangelhos, ele vai falar, por outras mensagens. Então, isso acontece porque nenhuma narrativa, nenhuma mensagem é neutra. Elas vêm carregadas, né, de uma bagagem de instrução, de uma bagagem didática que vai levar você para algum tipo de caminho, que vai levar você para algum tipo de destino. Então, ou seja, as histórias que a sociedade conta, elas ensinam algo sobre o que é bom, sobre o que é belo e sobre o que é verdadeiro. Porque é exatamente para isso que servem as narrativas. No final das contas, as narrativas são histórias que vão definir o que é bom, vão definir o que é belo e vão definir o que é verdadeiro. E o terceiro ponto aqui que a gente cai é exatamente na ruptura que começa na autoridade. Então, existe uma batalha, uma guerra que começa na mente, ela vai gerar uma desconstrução da linguagem e ela vai gerar uma ruptura na autoridade. O versículo 13 diz para a gente o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Em quase todas as crises que acontecem na família, geralmente elas seguem esse mesmo padrão, que é o colapso da autoridade. E não só nas famílias, mas qualquer tipo de organização, elas geralmente, o que precede a sua destruição é o colapso da autoridade. Vamos voltar lá em Gênesis de novo? Na queda, o que a gente percebe ali? Adão se omite da sua responsabilidade, então ele abre mão das suas prerrogativas de cuidar da Eva, de proteger ela. Adão tinha que dizer assim: ei, cuidado com esse bicho aí, ele está mentindo. Deus falou para a gente não fazer isso. Mas ele abdica da sua autoridade. Então, quando ele abdica da sua autoridade, a Eva vai assumir o protagonismo, a serpente vai começar a liderar aquela conversa ali, a autoridade espiritual vai ser invertida, e essa inversão vai gerar o que a gente chama hoje de queda. Tá vendo?
Então, a queda do homem, o pecado, a desobediência do homem, não aconteceu sem razão, gente. Não foi um deslize, não foi sem querer, não, havia um inimigo aqui muito bem intencionado e sabendo exatamente usar as palavras, usar a narrativa, atingir a mente para que acontecesse exatamente isso. Porque se a serpente quisesse enfrentar Adão e Eva, ela perderia. Mas o que ela fez? Ela utilizou deste colapso de autoridade. Ela inverteu a lógica de quem manda em quem tem autoridade sobre quem. Até então você tem Deus soberano, você tem o homem que está ali cuidando, cultivando, protegendo o jardim, você tem a mulher que está ali para gerar, né, esse ambiente, que é o que a mulher sabe fazer, né, esse ambiente pacífico, essa coisa, deixar o lugar gostoso, né, trazer beleza. Então, a Eva, quando foi criada, ela tinha esse propósito, né, de ser uma auxiliadora para Adão, né, de completar Adão naquilo que ele não tinha condições, né, e capacidades. Então, Deus faz isso, existe toda uma ordem hierárquica aqui de autoridade. Mas Adão se omite, a Eva assume o protagonismo, a serpente lidera a conversa, a autoridade é invertida e essa inversão aí gera a queda. E a mesma dinâmica continua acontecendo até hoje. Hoje a gente tem, por exemplo, pais inseguros sobre o que fazer com os filhos, se pode, não pode, quem que eles ouvem, qual influenciador eles ouvem, né? Então, esses dias aí uma pessoa estava falando comigo e ela seguia um perfil lá e de repente a pessoa daquele perfil, né, aquele influenciador, foi falando algumas coisas sobre o que ela tinha que fazer ali, né, como mãe, e aí ela discordou e parou, já abandonou, foi seguir outro, e daí o outro deu um outro caminho, daí ela gostou, enfim. E eu falei, a pessoa fica fazendo isso, né, ela fica pulando de influenciador em influenciador. Só que no final é sobre ela mesma. Porque quando chega num ponto que eu não concordo, eu mudo de influenciador. E sempre vai ter um influenciador, sempre vai ter uma voz doce, né, no nosso ouvido, falando o que a gente quer ouvir e dizendo, vai dar certo, pode ir, vai nesse caminho aí, né, incentivando a gente para o erro. E então a gente tem hoje pais inseguros, a gente tem hoje filhos sem referência nenhuma, a gente tem casamentos sem liderança espiritual. Então, a autoridade bíblica aqui, gente, ela não é tirania. Ela só fornece responsabilidades espirituais para nós, diante de Deus. Então, quando essa liderança aqui desaparece, esse vazio aqui deixado pela liderança, autoridade bíblica, ela vai ser substituída por outras vozes. Seja a cultura, seja a internet, seja as ideologias. Então, eu gostaria de trazer aqui para a gente encerrar 3 chamados aqui urgentes para nós como famílias aqui essa noite. Se você quer proteger a sua família, se você quer saber como estar protegido, né, em primeiro lugar, proteja a sua mente e proteja a mente dos seus filhos. Em família, discuta sobre as ideias que estão sendo propostas. Explique a fé, ensine a cosmovisão cristã. Uma das coisas que eu percebo que está acontecendo é assim, tem temas que a gente não quer conversar, tem temas que a gente não quer falar. Antigamente, existia aquele porque sim e pronto, né? Lembra daquela, quando você perguntava para o seu pai? Meu pai está lá atrás hoje, lá, né? E ele falava assim, porque sim, e acabou, né? Então, entendi, né? Ou melhor, não entendi nada, mas tá bom. Porque sim, né? E hoje não funciona mais isso. Se você falar para o seu filho assim, não quero discutir isso, é assim porque sim, pronto. Ele vai falar, tá bom. E aí amanhã ele vai perguntar para os amigos, ele vai assistir vídeos, ele vai ser influenciado por outras pessoas que vão ter coragem de falar sobre esses assuntos que você não está tendo. Então, nós precisamos proteger a nossa mente, proteger a mente dos nossos familiares, discutindo essas questões. É por isso que é tão importante quando a igreja se reúne ali nos grupos pequenos, a gente tem essa oportunidade, né, de num número menor de pessoas, a gente poder discutir sobre esses temas, né, que estão sendo falados. Às vezes a gente está falando e tem gente que nem sabia,
né? Ou compartilha alguma ideia, né? Algum insight, alguma fala ali interessante que instrui a gente troca experiências, né? A gente ora junto. Então, discutir ideias é algo que a gente precisa fazer na família. O que eu estou querendo dizer é, conversem mais, gente. Se comuniquem mais. Menos celular aí e mais conversas reais. A gente tem falado isso há algum tempo, já fizemos uma série de mensagens, porque é alarmante assim quando a gente vai fazer a comparação do tempo que as pessoas se dedicam às redes sociais e do tempo que elas têm em conversas reais. É um negócio bizarro. E a gente está aqui falando de novo sobre isso. Quer proteger, quer estar protegido, quer proteger a sua família? Então, discuta as ideias, explique a fé, converse sobre a fé e sobre a cosmovisão cristã. Segundo ponto, discipule dentro de casa. Transforme a sua família, a sua casa, num ambiente de discipulado. A fé precisa ser conversada à mesa. Os nossos filhos e os entes familiares ali, eles precisam saber no que a gente crê, por que a gente crê no que a gente crê, e por que a gente precisa viver assim, por que Cristo é tão importante e precioso assim para a nossa vida. Porque quando eles saem da nossa casa e vão estudar, vão para a escola, vão falar com os amigos, essa ideia de que Deus é importante, de que Jesus é importante, ela não existe mais. Jesus é totalmente irrelevante nos círculos aí sociais hoje em dia. Onde os seus filhos vão aprender o valor do Evangelho? Com quem que eles vão aprender que Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida, que sem ele a gente vai para o inferno? Aliás, quem vai falar do inferno para os seus filhos? Gente, se a gente não transformar a nossa casa num ambiente de discipulado, a gente vai perder os nossos entes. A gente vai perder a batalha. Porque certamente cavalos de Troia já entraram nesse ambiente. E a gente precisa desmascarar eles. A gente precisa botar para fora. É isso que a gente precisa fazer. E em terceiro lugar, não terceirize a formação espiritual. Não faça isso. A igreja, ela ajuda, escolas, né, com perfil aí cristão, ajuda também, mas vamos lembrar, o discipulado aqui primário, ele é doméstico, ele é familiar. A responsabilidade de instruir a família, de instruir os filhos, é sua. Nós estamos aqui para ajudar. A gente está aqui para ferramentalizar você, mas a responsabilidade de educar os seus filhos, de ensinar eles a andarem no caminho do Senhor é sua, é da família. Então não terceirize isso, não ache que outros lugares vão fazer. Eu não falo sobre Jesus a semana inteira, mas lá na igreja, 1h, 40 minutos que eles ficam lá, vai resolver o problema. Não vai, não resolve nem para a gente, né? Quanto mais para os nossos filhos, né? Nossas crianças. Então, eu concluo dizendo aqui o seguinte, gente. Talvez você pense assim, puxa, parece uma batalha grande demais, né? E de fato é. Mas Paulo aqui não termina a carta de Efésios, né? Capítulo 6. Ele não termina botando medo na gente. Ele termina com esperança. Porque ele lembra a gente que a vitória, ela não depende de nós, da nossa capacidade, mas ela depende do Senhor, da força do Senhor, do poder do Senhor. É por isso que a gente se reveste dessa armadura do Senhor. É isso que o texto aqui fala para a gente, no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de quem? Que é a armadura? A armadura de Deus. Para que essa armadura de Deus serve? O que essa armadura de Deus faz? Para que vocês possam resistir o dia mal e, depois de ter vencido, permanecerem inabaláveis. Então, assim, se a gente quer vencer essa batalha, a gente precisa vestir essa armadura de Deus. A armadura é de Deus. A força, estarmos fortalecidos na força do Senhor. É Ele que capacita a gente para vencer essa batalha. É Ele que torna esses muros intransponíveis. Mas a gente não pode deixar nada entrar aqui, nenhum inimigo entrar. Então, o meu apelo aqui final para você é assim, talvez hoje Deus está chamando você a refletir aqui sobre algo muito simples, mas profundo também. Assumir novamente o seu papel espiritual. Entender que nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual,
E a gente precisa assumir esta posição de guerreiros nessa batalha. A gente não vai ser perfeito. Vocês não vão ser pais perfeitos para os seus filhos. Mas a ideia nem é que a gente seja perfeito, é que a gente seja pastores da nossa própria vida e do nosso próprio lar. É assim que a gente vai estar protegido. Talvez, eu digo para você, seja a hora de você abrir mais a Bíblia em casa, novamente com sua família. Talvez seja um tempo para você orar mais com os seus filhos. Talvez seja um tempo de você começar a conversar mais sobre as questões da fé. Talvez seja um tempo propício para você restaurar a espiritualidade da sua família. O versículo 18 diz assim: orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança. O segredo aqui para a gente, queridos, é para a gente manter a nossa vida e a nossa família guardados, é o mesmo de sempre. O texto indica para a gente que o segredo para a gente continuar guardados é a devoção a Deus e a eterna vigilância. De maneira prática, é isso que a gente deve fazer. A devoção a Deus e a eterna vigilância. O versículo diz, orando em todo tempo no Espírito. Orar em todo tempo no Espírito, a gente já conversou sobre isso. Quando tem essa ideia de orar em todo tempo, não é que você vai ficar ajoelhado orando o dia inteiro. Mas é a ideia assim, de a sua vida diante de Deus em todo momento. Orar em todo tempo no Espírito é isso, é estar conectado em todo momento com Deus. É você estar esperto para perceber, ter discernimento se não é um inimigo que está diante de você, tentando invadir a sua estrutura para te destruir de dentro para fora. Então, o segredo para nós nessa noite, se você esquecer tudo que eu falei, lembra disso aqui, ó. Para você manter guardado a sua vida e a sua família, o segredo é a devoção a Deus e a eterna vigilância, porque ele termina dizendo, e vigiando com toda a perseverança. A gente não pode abrir mão de estar vigilantes, de estar espertos, porque existe uma verdade aqui que a gente precisa lembrar. A cultura é discipuladora. A cultura é discipuladora. E onde a família falha, onde o discipulado familiar falhar, o discipulado cultural vai vencer. Que esse alerta, né, para nós sirva, né, como motivação para a gente lembrar, né, que nós estaremos protegidos lutando. A gente não vai estar protegido, Deus cuida da minha família, e você vai ficar assistindo TV e Deus vai cuidar da sua família. Não, você precisa estar, você quer que a sua família esteja protegida? Dobra o seu joelho, ora, invista na sua vida espiritual, invista na devoção, invista no relacionamento com Deus e esteja atento a todo momento, vigilante. Esse é o segredo. E isso é, de fato, uma batalha. Porque, gente, o nosso coração não quer se devotar a Deus em todo o tempo, não. E estar vigilante também não é uma característica, uma virtude nossa. É por isso que é uma guerra. E a armadura do Senhor vai fazer a gente acessar essa força que é do Senhor também, para continuarmos fiéis na sua presença e vigilantes em todo o tempo.